Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Brasileiro, mas podem também me chamar de BR. E como vocês já devem ter visto aí no título, eu vou falar hoje sobre depressão. Duas coisas basicamente me motivaram a querer gravar sobre esse tema. O primeiro motivo é que eu acho esse tema bastante pertinente, já que é um tema bastante atual, já que muitas pessoas caracterizam a depressão como o mal do século, já que é uma doença silenciosa que cresce a cada ano, atingindo mais pessoas e que pode inclusive levar à morte, já que o depressivo é alguém mais propenso a cometer suicídio. Então é um tema atual e pertinente que eu acho importante falar. E o segundo motivo é o fato de que há pouco tempo eu fui diagnosticado com essa doença. Então, evidentemente, é um tema que me interessa bastante. Aqui eu vou falar sobre a depressão sob duas perspectivas. Sob uma perspectiva pessoal, ou seja, da minha vivência, de como eu posso falar de um ponto de vista pessoal sobre esse problema. E a segunda perspectiva, na qual eu vou falar, é uma perspectiva científica, ou melhor, uma perspectiva evolucionista. Então, primeira coisa, a depressão não é exatamente a pessoa que fica o tempo todo triste, não é bem isso. A depressão não se caracteriza por uma pessoa que está o tempo todo triste ou que está o tempo todo com algum sentimento ruim ou com alguma angústia o tempo todo. Não é exatamente assim. No meu caso, por exemplo, a depressão ela se manifesta com uma certa regularidade. Eu me sinto angustiado com uma certa regularidade, mas isso não significa que é o tempo todo que eu estou angustiado. Por exemplo, uma tristeza normal é uma tristeza que tem data de validade, digamos assim. A pessoa terminou um namoro, ficou triste e por mais que ela ache que aquela tristeza não vai passar, uma hora ela passa. Já no caso da depressão é um pouco diferente, porque a tristeza não tem data de validade. A pessoa se sente angustiada um certo dia, por uma certa semana, ou durante semanas, ou durante um mês, e passa aquela angústia, ou pelo menos se torna menos intensa, mas ela pode ter a certeza que em algum momento vai retornar aquela angústia. Ou seja, há uma regularidade. Então a pessoa precisa aprender a conviver com a depressão, com aquela tristeza regular, que vem, fica por um tempo, talvez por um tempo considerável, que vai embora também por algum tempo, mas depois ela retorna. Algumas pessoas podem se sentir angustiada por mais tempo, outra por menos, mas é algo que de qualquer modo é regular. E a pessoa não necessariamente precisa estar triste a todo momento. Uma pessoa depressiva ela pode parecer muito bem, inclusive. Muitas pessoas ficam surpresas quando uma determinada pessoa que parece tão bem tem depressão. Mas enfim. Eu andei lendo durante um certo tempo sobre algumas teorias que explicariam a depressão. E eu vou falar aqui sobre uma teoria que é uma teoria evolutiva que me chamou bastante atenção, que explicaria de forma geral a depressão de um ponto de vista evolucionário. E bem, a depressão, a angústia ou a tristeza que caracteriza a depressão pode ser vista como um tipo de dor. E sendo um tipo de dor, ela pode ser vista como algo que deveria nos auxiliar na articulação social, por exemplo. Eu vou tentar explicar melhor.
A dor física, no caso, como por exemplo, alguém que bate no seu braço ou você se queima e etc., é um fator evolutivo que lhe proporciona a capacidade de se adaptar ao seu meio. Por exemplo, o indivíduo que sente uma dor devido a uma determinada causalidade, ele vai evitar aquilo porque aquilo é nocivo para ele. Então, dessa forma, a dor ela proporciona uma adaptação que permite o indivíduo sobreviver e viver de melhor forma dentro do seu ambiente. Então, a dor ela é um fator evolutivo, um fator de adaptação. Por mais que o senso comum diga que a dor é algo ruim, o simples fato do senso comum identificar a dor como ruim é algo bom, ou melhor, é algo positivo, porque identificar algo como ruim é a melhor forma de você evitar aquele algo. Você tem um aprendizado de que aquele algo é ruim, então você vai evitar. Aquele algo é nocivo à sua sobrevivência, ao seu bem-estar, então você vai evitar. Mas pode ocorrer de a dor ficar desregulada, se tornar um fator adaptativo desregulado. Como por exemplo, a pessoa que não sente dor, ou a pessoa que é hipersensível e sente dor por qualquer coisa, ela tá com esse fator adaptativo desregulado. E dessa forma ela perde, ela compromete, fica comprometida a sua capacidade de se articular no ambiente. Já que se o indivíduo não sente dor, por exemplo, ele não vai conseguir identificar se algo é nocivo ou não para sua sobrevivência. E se o indivíduo tem uma hipersensibilidade, da mesma forma, ele não vai também conseguir identificar se algo é realmente nocivo ou não para sua sobrevivência. Então aquilo se torna algo que, assim como o termômetro desregulado, que não mede direito a temperatura, a dor desregulada se torna um fator adaptativo que não proporciona o que deveria proporcionar, que no caso seria a melhor adaptação ao ambiente. E no caso da angústia ou a tristeza, que como eu disse antes, pode ser vista como uma dor, no caso da depressão, essa dor, que seria uma dor psíquica, embora eu não goste desse nome, já que toda dor é física, ao meu ver, e só muda a forma como sentimos essa dor, mas para fins retóricos vamos chamar aqui de dor psíquica. No caso da depressão, a dor psíquica ela se torna desregulada, porque evidentemente a tristeza ela tem ou a angústia ela tem uma importância também de adaptação, porque se uma pessoa sabe que um determinado tipo de relação pode ser nocivo para a sua saúde, devido a um aprendizado do passado, a uma memória quanto a um tipo de dor psíquica que a pessoa teve no passado, então a pessoa vai evitar aquilo. Então, de certa forma, a tristeza também é um fator de adaptação. Ela permite o indivíduo se articular melhor socialmente para evitar certas relações que podem lhe causar mal-estar e esse tipo de coisa. Já no caso da depressão, ela se torna desregulada, essa tristeza se torna desregulada, já que o indivíduo desenvolve uma certa hipersensibilidade. Algumas coisas podem causar uma angústia que em condições normais, que comparada a condições normais, a condições saudáveis, é desproporcional. Ou seja, uma pequena coisa para o depressivo pode ser uma coisa assim gigante, pode proporcionar uma angústia maior do que deveria. E também pelo motivo de ser regular, como eu disse. Então, o depressivo também fica com a sua capacidade de articulação social comprometida, já que aquela dor que deveria lhe servir para se articular socialmente, para identificar o que é realmente nocivo, o que não é, agora está desregulada. Ele desenvolveu essa hipersensibilidade e tem essa regularidade. Então, assim como uma pessoa que sente dor por qualquer coisa,
ele perde a capacidade de se articular, o que explicaria, por exemplo, por que o depressivo se isola. Porque ele simplesmente perdeu, está comprometida aquele fator adaptativo dele, está desregulado. Isso evidentemente é uma explicação genérica, uma explicação formal, porque podem ter vários motivos diferentes que dependem de pessoa para pessoa, que explica por que esse fator adaptativo está desregulado. Mas a questão é, de forma geral, o que explicaria a depressão é o fato, é a própria desregulação, que pode ter vários motivos diferentes, a depender de pessoa para pessoa. Já outro motivo, que nesse caso eu acredito que seja um motivo que atinge muitas pessoas, está mais relacionado ao nosso tipo de ambiente. Nós vivemos em uma sociedade de mercado, uma sociedade orientada ao mercado, uma sociedade onde nós já nascemos mergulhados em expectativas relacionadas ao mercado, como o pai que sonha que o filho seja um médico, ou que a mãe que sonha que o filho seja um advogado. Então nós já nascemos em expectativas de mercado. Somos colocados desde cedo em escolas que nos preparam de forma orientada ao mercado até os nossos 18 anos, por aí. Então entramos para uma faculdade, também orientada ao mercado. Enfim, todas as nossas demandas são fundamentalmente fincadas em relações de mercado, e dessa forma nós vivemos de maneira que não dá para fugir em relações de mercado. Mas a questão é que esse tipo de sociedade existe em apenas algumas centenas de anos, em alguns 300 anos talvez, por aí. E isso, dentro da escala da nossa história natural, é um período de tempo muito pequeno mesmo. E o problema é que talvez haja uma incompatibilidade entre o nosso ambiente, que é um ambiente estranho à nossa espécie, já que nós vivemos nesse tipo de ambiente há pouquíssimo tempo. E pode haver, como eu disse, uma compatibilidade entre esse ambiente e os nossos genes, que foram selecionados durante milhares e milhares de anos em ambientes totalmente diferentes desse. O Homo sapiens comportamentalmente moderno, como se chama, ou seja, o Homo sapiens com a cultura e com a linguagem, existe há mais ou menos 50 mil anos. E aquele Homo sapiens vivia em um tipo de sociedade muito diferente da nossa. Atualmente as pessoas vivem em um tipo de sociedade em que há muitas demandas por vários tipos de luxos diferentes, e que todas essas alternativas de escolhas não podem ser alcançadas numa vida só, não podem ser alcançadas de uma vez só. Não, simplesmente o indivíduo não tem uma capacidade material para ter certas demandas que ele quer. Então, nossa sociedade, de certa forma, é uma sociedade que não proporciona a autossuficiência. O indivíduo nunca está contente com o que tem, ele sempre quer mais, porque afinal, a sociedade sempre oferece mais. A civilização possui muitas ofertas que não podem ser, evidentemente, todas alcançadas, seja por motivos de tempo, por motivos de dinheiro, por motivos sociais diversos e etc. Já no caso das sociedades de caçadores e coletores, as sociedades primitivas, que é o tipo de sociedade em que nós há mais tempo vivemos, quando eu falo nós me refiro à nossa espécie, é um tipo de sociedade onde há uma maior autossuficiência, porque a demanda dos indivíduos, as demandas naquela época eram mais modestas. O indivíduo queria apenas buscar se alimentar,
queria buscar se reproduzir, sobreviver, e de certa forma a natureza lhes fornecia, lhes ofertava o que eles precisavam de forma mais proporcional. Ou seja, a oferta que a natureza proporcionava era mais proporcional ao que eles demandavam, já que a natureza bruta não vai oferecer os luxos que tem hoje, mas, por outro lado, naquela época não se tinha as demandas que se tem hoje, então havia uma maior autossuficiência. Autossuficiência essa que não se tem hoje, pelo motivo que eu disse. Há muitas ofertas que não podem ser alcançadas e muitas demandas que, dessa forma, ficam, como é que eu posso dizer, que não são atendidas. Seja porque o indivíduo não tem dinheiro, teve uma condição social, seja porque não tem tempo, por questões diversas. Mas parece que os nossos genes, devido ao fato da nossa espécie ter ficado mais tempo naquele tipo de sociedade onde éramos mais autossuficientes, nossos genes talvez não proporcionem a adaptação ao tipo de sociedade atual. Talvez haja uma incompatibilidade entre os nossos genes, que foram selecionados em um ambiente de maior autossuficiência, não haja uma compatibilidade entre eles e o nosso ambiente atual, que é um ambiente que não proporciona autossuficiência. Um ambiente em que as ofertas não podem ser atingidas e nossas demandas ficam frustradas. Então, talvez isso explique porque muitas pessoas têm depressão, porque muitos jovens têm depressão, jovens que sonham muito, que desejam ter coisas que jovens da televisão têm, que jovens famosos têm e que nunca terão. Adultos também. E talvez esse tipo de frustração explique porque muitas pessoas têm depressão, devido a uma falta de realização que nosso ambiente atual não proporciona. E esse também pode ser um motivo que explica a depressão, essa desregulação. Então, pessoal, o vídeo de hoje, ou melhor, o áudio, né, é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deem também like no vídeo, compartilhe com seus amigos. E é isso. Um abraço a todos.